O Evangelho em Samaria é a mensagem forte que Deus tem para a nossa vida de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A Bíblia diz que quando mataram Estevão, apedrejado, houve uma grande perseguição em Jerusalém, de maneira que a igreja do Senhor foram dispersos, e Saulo de Tarso, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão. E a Bíblia diz que os que foram dispersos anunciava a palavra de Deus. E Filipe, descendo a Samaria, pregava a Cristo. Há uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo. Escreveu Victor Hugo, uma ideia cuja hora é chegada. A perseguição, ela promove a evangelização. A perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, a perseguição promove a igreja. O martírio de Estevão provocou a perseguição. E a perseguição desembocou-se na dispersão dos cristãos. E a dispersão redundou no evangelismo, na evangelização. E aqui nós vemos alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a morte de Estevão provocou uma grande perseguição sobre a igreja. Com a morte de Estevão, o vento forte de perseguição soprou sobre a igreja, mas a perseguição é como um vento em relação à semente. Apenas a espalha. Enquanto os crentes foram espalhados pela perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Está escrito: Paulo era um homem que assolava a igreja do Senhor, do capítulo 8, versículo 3, a Bíblia vai dizer isso, arrastando homens, mulheres para a prisão. A palavra assolar é descrita como um animal selvagem despedaçando a vítima. A palavra assolar vem do verbo lumaino e expressa uma crueldade sádica, violenta. Segundo William Barclay, a palavra utilizada no grego se aplica a um javali que entra numa vinha para destroçá-la. A palavra assolar é como uma fera selvagem que salta sobre uma presa para devorar. É assim que Saulo de Tarso era. E outro teólogo famoso diz que essa palavra era usada para uma injúria física, particularmente causada por animais selvagens. Saulo era um homem que não poupava nem mesmo as mulheres. Além de castigar muitos crentes das sinagogas, forçavam a blasfemar por meio de tortura, encerrava o povo de Deus na prisão, dando seu voto quando os matavam. 26 de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre esse testemunho. Em segundo lugar, a perseguição acarretou numa grande dispersão. Em 8:4, a Bíblia diz que eles foram dispersos e andavam por toda parte pregando a palavra de Deus. A perseguição não é um acidente de percurso, meu amado. Não, é uma agenda. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle. A perseguição nunca destruiu a igreja, pelo contrário. Ela afronta, ela larga as fronteiras. Uma igreja que se espalha além da zona de conforto, ela traz impacto para o mundo. A palavra traduzida por dispersos é o termo usado para indicar sementeira, semeadura, disperso.
dispersos significa espalhar sementes. O teólogo Warren Wiersbe diz que a perseguição é como um vento que faz com a semente espalhando, aumentando a colheita. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus. A perseguição foi usada por Deus para plantá-los no novo solo, a fim de que eles dessem frutos. Existe um ditado que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em terceiro lugar, vemos que a dispersão produziu uma poderosa evangelização. Abaixo. Certo homem afirmou que o vento aumenta a chama. E é verdade, o vento aumenta a chama. A perseguição não labora contra a igreja, não, mas ao seu favor. Deus transforma a perseguição, o agente da perseguição, em parceiro de missão. Pode-se dizer que a perseguição foi necessária para levar os cristãos ao mandamento que foi dado a eles, que não ficassem em Jerusalém, mas pregassem Samaria, Jerusalém, Judéios, confim da terra, quando fossem revestidos de poder. As perseguições japonesas, comunistas da Coreia do Sul não conseguiram destruir a igreja, pelo contrário. Aleluia! A igreja sul-americana é uma das mais robustas e crescentes do mundo. Essa é a verdade. Ninguém pode deter os passos da igreja. Ninguém pode calar a voz da igreja. Prisões, fogueiras não podem impedir o avanço da igreja. Conforme proclama um cântico pentecostal, ninguém detém. É obra santa. Arabaxu, Bederaçu. A evangelização alcança o mundo quando é uma grande força leiga. Os cristãos de Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los no novo solo, a fim de que eles dessem fruto. A evangelização, meu amado, não é um programa, mas tem que ser um estilo de vida. Projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo, a toda criatura em cada geração. É o projeto de Deus. Dos 7 homens que foram nomeados como diáconos, lá estava Filipe e Estevão. Filipe foi a Samaria. Filipe não era apóstolo, era um diácono, mas era um ganhador de almas. Ele foi a Samaria e impactou a cidade com o evangelho. Era um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, de fé e de sabedoria. Filipe tinha uma vida, mas também tinha um testemunho tremendo. Pregava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos. A evangelização existe e exige um investimento de dinheiro, de tempo, de vida. O grande esportista londrino Estude certa vez disse: se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, nada é sacrificial demais que eu possa fazer por Ele. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Precisamos entender que o evangelho é o poder de salvação, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não pode haver evangelização sem evangelho. Uma vez que a evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo. Um homem chamado Thomas destaca 4 pontos importantes na pregação de Filipe na cidade de Samaria.
vemos aqui o pregador, a audiência, a mensagem e o resultado. Filipe era o pregador, os samaritanos era a audiência. Jesus era o conteúdo e o resultado foi que houve grande alegria nos samaritanos. Vemos que o evangelho rompeu a barreira do preconceito. Os samaritanos eram um povo mestiço, meio judeu e meio gentil, produto de um processo de miscigenação com os pagãos. Começaram a falar numa língua misturada, se opuseram à reconstrução do templo de Jerusalém no século VI e depois no século IV a.C. Os samaritanos instituíram novos sacerdotes. Era um povo que rejeitavam o Antigo Testamento, a não ser o Pentateuco. Eles não se davam com os judeus. Mas Jesus também veio para salvar os samaritanos. Em segundo lugar, eu vejo que a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. A Bíblia diz no capítulo 8 de Atos, versículo 6, que eles viam e ouviam o que Filipe fazia. Filipe aprendeu com Jesus que a pregação não consiste somente em palavras, mas deve ser através de demonstração de poder do Espírito Santo. A pregação é lógica, é em fogo. É a proclamação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Filipe pregava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos. Aleluias! Hoje há gigantes do saber nos púlpitos, mas anãos de poder. De poder, falta poder nesses últimos dias para a igreja. Em terceiro lugar, meu querido, eu vejo que quando Filipe pregava em Samaria, houve prodígios, houve impacto, houve alegria. Hoje as pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida. A igreja é mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres. A igreja está divorciada da pregação de vida. Antônio Vieira pergunta se a boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por um, porque hoje a semente não produz nem a 1%. Por quê? A verdade é que hoje a igreja prega apenas aos ouvidos e não aos olhos. Vale destacar que os diáconos Estevão e Filipe operaram milagres. Warren Wiersbe diz com razão que os samaritanos que ouviram o evangelho e creram foram libertos das suas aflições físicas, da possessão demoníaca e, acima de tudo, dos seus pecados. Nos tempos apostólicos, a possessão demoníaca não diminuiu. Pedro expulsava os demônios das pessoas que vinham até ele de cidades circunvizinhas. Apenas a sombra de Pedro curava. Paulo exorcitou o espírito de uma moça escrava em Filipos, lá em Atos 16, onde todo mundo conhece a história daquela moça que Paulo expulsou o demônio, o espírito de adivinhação. Do mesmo modo, Filipe expulsou os demônios dos samaritanos na sua luta para alcançar os judeus e os gentios. Pedro, Paulo, Filipe sabiam que confrontavam a oposição de Satanás a Jesus Cristo de Nazaré. Hoje vamos terminar aqui falando somente sobre Filipe, mas na próxima pregação vou estar falando sobre Simão, o mágico que se opôs ao Evangelho de Cristo em Samaria. Se você gostou, compartilha este vídeo. Que Deus abençoe a tua família, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.